Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do arquiteto, falando em arquitetura residencial agora. A arquitetura residencial, mais propriamente dita, em relação ao sonho da casa própria. Porque, principalmente aqui no Brasil, né? Quem não quer ter a sua casa própria, né? Sair do aluguel. Então, a casa própria é um sonho. Mas é através desse sonho que eu também percebo, e é por esse sonho, né, que eu também percebo que as pessoas, às vezes, começam a sonhar, não digo de uma forma errada, mas as pessoas começam a sonhar pelo final. Elas sonham por uma imagem, né? E até eu costumo brincar quando o cliente chega no meu escritório, eu falo assim: tá, você tá doido para ver um 3D, né? 3D, na realidade, é uma linguagem que a gente usa em arquitetura que representa, que quer dizer terceira dimensão, né? Que seria justamente ver já aquela imagem feita em computador, que já é a casa toda pronta. E às vezes eu fico até pensando que quando as pessoas hoje pensam em realizar esse seu sonho da casa própria, elas vão para a internet e procuram achar imagens parecidas daquilo que poderia ser o seu sonho. Então eu digo para você deveria procurar primeiro um arquiteto. Puxa, Cleusa, mas como procurar um arquiteto? Eu não conheço nenhum, eu não tenho ninguém conhecido. Aí sim, como você está procurando um arquiteto, acho que seria interessante você procurar um arquiteto que tenha realizado trabalhos que se pareçam com aquilo que você imagina que seria a idealização do seu sonho. Porque às vezes pode não ser, inclusive. Mas vamos dizer que você seja a pessoa que quer fazer um projeto de uma residência e que ela seja num determinado formato, num determinado tamanho. Aliás, vamos antes disso ainda. Você não tem nenhum terreno ainda, tá? Você nem quer comprar uma casa pronta, né? Você quer construir, então você tem que comprar um terreno. E aí, até para comprar o terreno, o certo era você ter falado com o arquiteto primeiro. Gente, isso parece uma loucura de ouvir falar, né? Mas é verdade. Sabe por quê? Porque quantas pessoas não chegam até mim com o imóvel durante esses anos de trabalho, que visitaram meu escritório com o imóvel comprado e esse imóvel não se adequava à realização dos seus sonhos. É muito triste para mim ter que dizer isso para o cliente, né? Eu poderia até dizer, puxa, eu vou perder o cliente nessa situação. Mas não deixa de ser verdade. Por quê? Porque muitas vezes eu prefiro que o cliente realmente não realize, né, aquele projeto naquele terreno que ele está pensando ou que ele imaginava que seria o ideal. Eu costumo brincar que daí eu acabo sendo o terror do corretor, né? Porque já está quase fechado aquele trabalho e de repente eu vou dizer, puxa, mas esse não é o seu terreno ideal para realizar esse sonho. Ou eu também, o cliente pode mudar de proposta e eu posso apresentar uma proposta para ele que seja interessante. Mas existe também a situação da documentação. Aí sim, aí vem a questão do arquiteto de confiança que eu sempre falei para vocês, que é uma consulta primeiro. Por quê? Porque o arquiteto, ele é a pessoa que consegue fazer uma análise dos parâmetros construtivos. Ixi, Cleo, você está falando uma coisa difícil. Parâmetros construtivos é o seguinte: todas as prefeituras têm os informativos daquele lote que você comprou. Nós vamos falar mais adiante um pouco sobre isso, mas é muito importante você entender que na arquitetura residencial, quando a gente pensa em construir, a gente tem que construir adequado, independente da questão funcional e estética, adequado à legislação do local. Você vai comprar um terreno na chácara, que é um assunto que eu quero falar bastante, porque eu adoro isso. A gente vai comprar um terreno urbano, vai comprar um terreno rural, vai comprar um terreno no condomínio fechado, vai comprar um terreno que eu chamo, né, num loteamento novo ainda, tá comprando imóvel na praia. Então, tem que saber sobre a documentação. Por quê? Porque essa documentação às vezes pode ser positiva para você e você talvez nem queira mais comprar aquele imóvel.
E o arquiteto pode avaliar isso para você, hein, gente? É muito importante. Ele pode fazer isso através de várias formas. Eu vou falando essas coisas aí agora para vocês e depois, mais tarde, a gente vai conversar sobre isso também, tá bom? Mas ele vai poder fazer essa avaliação por consulta técnica, por estudo de viabilidade, tem N coisas. Eu até vou contar depois para vocês bem direitinho o que você está contratando quando você está contratando um arquiteto, tá? Mas vamos falar um pouquinho, continuar sobre arquitetura residencial. Então, importância do arquiteto, desde o momento da compra. Estou pensando em comprar um terreno. Puxa, vou ligar para a Cleusa e falar, Cleusa, eu estou dando uma olhada nesse imóvel, o que você acha? Aí eu vou pedir as informações para você, vou olhar essa documentação e vou te dar um retorno. Logicamente, a gente vai estar falando se é possível em metragem quadrada. Ainda não desenhei o projeto, não criei o projeto, não falamos das suas necessidades, nem nada. Apenas se pode ou não aquele tamanho de residência que você queria naquele local, da forma como você pensou. Então, importância, arquiteto nesse primeiro momento. Olha, começa no início. Lembra que eu falei do médico? Então, o arquiteto faz esse papel também, tá bom? Conversamos na próxima quinta-feira. Um abraço.